Boa noite, pessoal. Sou Arthur Arcanjo, estou aqui com o Beto Aquino. A gente estava fazendo um comentário agora da prova do Enem de hoje. Uma prova que a gente achou um nível médio, né, Beto? Nível mediano. Mas com algumas questões um pouco mais difíceis, como aquela da mitocôndria, né, Beto? Ficamos tranquilos porque ao resolver a prova, percebemos que a equipe trabalhou todos os assuntos que estavam nela. Então isso já nos dá uma tranquilidade. O outro ponto seria a interpretação da questão e identificar a situação problema. E chegar no item, né, que era mais aceitável. E aí, de maneira mais específica, a gente até escolheu aqui algumas questões para trabalhar com vocês, que elas realmente chamaram a nossa atenção. Uma foi a de botânica, um cladograma relacionando a evolução vegetal com a conquista definitiva. Essa expressão ela é chave para a gente poder resolver a questão. Uma outra questão, Beto, que era da mitocôndria, que a gente tinha falado agora. Era, exatamente, onde o aluno deveria perceber que o fármaco ele não obstruía a cadeia transportadora de elétrons, mas sim diminuía a eficiência dela. Isso era importante, porque logo a letra A trazia um distrator enorme, falava da obstrução da cadeia. Existem obstrutores da cadeia respiratória, que não era o caso. Tá? Como o gás cianeto, que obstrui mesmo a passagem de elétrons. Nesse caso, não, eu apenas diminuí a quantidade de prótons no espaço intermembranar da mitocôndria, diminuindo assim a produção de ATP. Era importante que o aluno percebesse essa diferença. E aí a menor eficiência do processo metabólico fazia com que precisasse consumir mais nutrientes. Para né? se produzir a mesma quantidade de ATP. Outra coisa que a gente tem que destacar é que, apesar da gente ter um certo padrão se repetindo, como ecologia aparecendo com grande frequência, alguns temas, na verdade um tema bem diferente apareceu nesse ano, que foi o tema de linkage, uma genética não mendeliana, uma questão conceitual, em que o aluno tinha que saber a definição de segunda lei, a representação e a variação disso daí em relação ao processo de linkage. Exatamente. Importante também perceber que a questão ela trazia dois polos, que era a segunda lei e o linkage. Ele não pedia simplesmente que o aluno marcasse um item em que a situação ocorresse, porque a não disjunção de cromossomos poderia levar dois genes, dois alelos para uma mesma célula. No entanto, não era isso. Era a segregação independente versus linkage. Né? Uma coisa também que nos chamou a atenção foi a questão sobre os fármacos presentes mesmo após o tratamento de esgoto. E aí havia um distrator enorme na questão que dizia que uma das soluções era aumentar a rede de esgoto. Não, o questionamento agora é o seguinte: nós temos uma rede de esgoto e mesmo assim os fármacos se acumulam. Então, a solução não é aumentar a rede de esgoto, mas sim desenvolver novos mecanismos que retirem fármacos que outrora não eram retirados. Verdade. E teve também outro fator que chamou nossa atenção, que foi uma questão com um texto muito parecido, praticamente idêntico, à de uma questão de anos anteriores. Esse texto falava do componente radioativo, que é o estrôncio 90, e se o ser humano fosse exposto a esse material, a questão perguntava em qual tecido deveria haver o maior acúmulo desse material, relacionando com o tecido ósseo, relacionando com a quantidade de cálcio. Nesse caso, o aluno até tinha que saber que o tecido ósseo ele tem uma quantidade maior de cálcio, né? Não é que os outros tecidos não tenham, mas é que o tecido ósseo vai ter uma quantidade maior. Esse fato foi muito celebrado por nós. Por quê? Porque ao longo do ano a escola ela permitiu que o aluno recebesse as questões dos Enems anteriores, o que demonstra que estamos ali apontados para o lado certo, né? Quer dizer, não caiu a mesma pergunta, mas o texto estava lá e o assunto estava lá. Então, certamente foi um momento em que o aluno se sentiu amparado, não temos dúvida. O que acaba por reforçar o que a gente falou no comecinho, né, Beto? De que, assim, tudo que apareceu, todos os temas que foram abordados e discutidos, tudo foi discutido em sala de aula, com tranquilidade, foi revisado. Então, nós aqui representando a equipe de biologia do colégio, nós ficamos muito tranquilos com essa prova e nós ficamos também muito felizes, porque a gente sabe que o resultado vai ser um resultado também muito positivo. Sem dúvida alguma. Aquele aluno que levou a sério o ano, participou de todas as aulas, inclusive as aulas que eram num contraturno,
ele certamente estava seguro, pelo menos na prova de biologia. Agora, vale ressaltar, Arthur, que apesar dessa prova ter um nível mediano, as questões difíceis estavam exigentes. Né? Essas que comentamos aqui trazia ali uma boa chance de o aluno errar na prova. Verdade. Né? Com certeza. E é isso, né? Ficamos contentes com o resultado. Estamos aqui dando mais uma vez o nosso suor, né? Mas isso vale a pena, porque o trabalho é feito sempre pensando em vocês. Com certeza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.